Olá, pessoal, Daniela Safin falando. E hoje vamos nos adentrar à quarta aula do módulo Fundamentos de Avaliação da Conformidade. Nós vamos falar hoje especificamente da abordagem funcional de avaliação da conformidade. A abordagem funcional, o que é isso? Vamos nos recorrer à norma técnica ISO IEC 17000, que traz os termos e definições da avaliação da conformidade. Ela diz o seguinte: a avaliação da conformidade é uma série de 3 funções que satisfazem uma necessidade ou demanda pela demonstração de que os requisitos especificados são atendidos. Que 3 funções são essas? Função seleção, determinação e, finalmente, a função análise crítica, decisão e atestação. A figura aqui ao lado, ela ilustra essa definição que a gente acabou de ler. Repare, então, que a entrada do processo é a necessidade de demonstrar o cumprimento de requisitos especificados, ou seja, a necessidade de avaliação da conformidade. Ela, uma vez identificada essa necessidade, você então starta todas as 3 funções. A primeira delas é a função seleção, onde a gente escolhe que tipo de requisito aquele objeto tem que atender e de que maneira a gente vai avaliar esse requisito. A gente tem também a função determinação, que é quando são de fato realizadas diversas atividades para levantar informação sobre aquele objeto. E aí, com essa informação sendo levantada, a gente consegue avaliar se o objeto cumpre os requisitos especificados. Ou seja, a etapa de determinação levanta as informações necessárias para a próxima etapa, para a próxima função, que é a função de análise crítica. Afinal de contas, você levantou um monte de informação na função determinação, não é mesmo? Então, você vai para a função de análise crítica dessas informações, tomada de decisão, se aquele objeto atende ou não aos requisitos especificados, e, finalmente, a atestação, que é quando, então, o ente responsável pela declaração final emite a afirmação sobre a conformidade do produto, ok? Então, nós temos a função seleção, a função determinação e uma função aqui grandona, né, gente? O tamanho do quadrado, o quadrado aqui está envolvendo cada um deles uma função, ok? Então, a gente tem uma função que é a função de a terceira delas, a função análise crítica, decisão e atestação. É uma função só, tá bom? Essa figura também traz aqui a ideia da supervisão, porque pode ser que determinado programa de avaliação da conformidade inclua a necessidade de, periodicamente, os requisitos serem novamente avaliados. Então, toda vez que a supervisão for necessária, você roda esse ciclo novamente. A função supervisão, ela não é uma função obrigatória. Alguns esquemas de avaliação da conformidade, ou ainda alguns programas de avaliação da conformidade, eles podem incluir ou não a função supervisão, ok? As 3 funções que são obrigatórias são a função seleção, determinação, análise crítica, decisão e atestação. A gente vai aqui entrar em cada uma das funções de maneira mais pormenorizada, mas antes de mergulhar nessas funções, eu gostaria de falar um pouquinho, conversar com vocês sobre essa tal necessidade que é responsável pela entrada, né, por startar, por iniciar o processo de avaliação da conformidade, tá bom? Essa necessidade por avaliação da conformidade surge quando? Eu trouxe aqui alguns exemplos e algumas reflexões, sem a pretensão de ser exaustiva, mas só para a gente conseguir entender um pouco das reflexões que são feitas na hora de a gente estabelecer uma nova avaliação da conformidade para um determinado objeto, tá bom? Então, por exemplo, uma necessidade por avaliação da conformidade surge quando a gente identifica que um produto afeta a saúde e segurança dos consumidores. E, com isso, ele deve passar a atender requisitos mínimos de saúde e segurança. É por isso que muitos órgãos regulamentadores e organizações civis que representam os interesses da sociedade, como, por exemplo, dos consumidores, frequentemente esses órgãos monitoram o mercado justamente para identificar produtos perigosos, inseguros.
tá? Porque esse monitoramento ajuda a identificar a necessidade de, eventualmente, a avaliação da conformidade ser utilizada. Quando esses órgãos, ou quando alguém identifica a existência de um produto inseguro, quando isso acontece, as entidades devem promover a avaliação da conformidade como um instrumento que ajuda a evidenciar qual produto no mercado atende aos requisitos mínimos a serem especificados. Outro exemplo de necessidade é quando a gente precisa atestar a veracidade das informações prestadas pelo fornecedor de um objeto, tá? Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do mercado de carbono, não é isso? Nesse mercado, os créditos de carbono vão poder ser vendidos para empresas que não conseguiram atingir suas metas de redução dos gases de efeito estufa. Ora, toda vez que alguém afirma ter créditos de carbono, é preciso verificar a veracidade da informação. Isso é uma necessidade que pode descortinar na elaboração de um programa de avaliação da conformidade para validação e verificação da informação. Outro exemplo, a necessidade para avaliação da conformidade pode surgir quando for preciso padronizar a forma de determinar e calcular informações prestadas pelo fornecedor. Então, por exemplo, o consumo de energia dos eletrodomésticos é uma informação relevante, por exemplo, para o planejamento energético de um país ou para programas de etiquetagem e classificação do produto quanto à eficiência energética. Então, se essa informação ela é relevante para programas tão importantes de uma determinada nação, como o planejamento energético e a etiquetagem do produto em relação à eficiência energética, então a gente precisa padronizar o procedimento de ensaio para determinar o consumo de energia. E, nesse sentido, a avaliação da conformidade vai ser muito útil. Outro exemplo aqui, pessoal. A necessidade por avaliação da conformidade, ela surge também quando alguns mercados sofrem com a concorrência desleal. Nesses mercados, maus produtores fornecem produtos com qualidade duvidosa, o que pode impactar, inclusive, na saúde ou na segurança do consumidor. Mas, justamente, eles acabam vendendo mais esses maus produtores porque eles têm produtos de menor preço. Então, por exemplo, o programa de certificação de fios e cabos do Inmetro, ele surgiu a partir da identificação de que certos fios no mercado alegavam ter determinado diâmetro, mas esse diâmetro ele era preenchido mais com borracha do que com cobre. Então, esses fornecedores de fios com qualidade duvidosa, eles acabavam ganhando o mercado, porque esses fios com qualidade duvidosa, eles acabavam sendo mais baratos, né? E isso coloca, né, toda vez que a gente compra fios de má qualidade, a gente coloca em risco as nossas próprias casas, porque esses fios não atendem verdadeiramente às especificações elétricas de segurança. E aqui mais um exemplo, né? A necessidade por avaliação da conformidade também pode surgir quando determinadas transações comerciais, essa relação de compra e venda, dependem da utilização de instrumentos de medição. Quando isso acontece, as medidas desses instrumentos de medição, elas devem ser corretas para evitar lesão ao consumidor, ou até mesmo evitar a lesão para o comerciante, porque pode ser que ele esteja vendendo determinado produto e cobrando um preço menor do que deveria. Também pode acontecer isso, tá? Esse é o caso de balanças que são aplicadas em restaurantes e bombas de gasolina, por exemplo, tá? Então, nesse caso, também se faz necessário especificar requisitos mínimos para que esses instrumentos de medição funcionem e também é necessário avaliá-los para que eles possam ser utilizados pelos estabelecimentos comerciais. Então, aqui, de certa forma, eu tentei exemplificar as necessidades comuns desse mundo da avaliação da conformidade, né? São exemplos que, muitas vezes, acabam se desdobrando efetivamente na elaboração de programas de avaliação da conformidade.
Bom, agora vamos adentrar em cada uma dessas funções que compõem a avaliação da conformidade. A primeira delas é a seleção. É na atividade, é na função seleção que a gente realiza diversas atividades de planejamento e preparação. Nesse momento da seleção, a gente vai decidir sobre amostragem, tamanho da amostra, que tipo de produto vai ser submetido a ensaios, por exemplo, né? A gente vai decidir que requisitos aquele objeto tem que atender, quais são os requisitos mínimos, tá? Então, muitas vezes eles até já existem em normas técnicas, outras vezes você tem que elaborar uma norma técnica para poder definir os requisitos mínimos, ok? E também a gente precisa decidir nesse momento da seleção quais são os procedimentos, por exemplo, os métodos de ensaio ou inspeção que vão ser utilizados para determinar a conformidade do produto, ou produto, processo ou serviço, ok? Essa etapa é da seleção. Bom, na etapa determinação, ou na função determinação, ocorrem atividades que são conduzidas para produzir informações completas sobre o produto, no que tange ao atendimento aos requisitos especificados. Que tipo de atividades são essas? Ora, você pode realizar ensaios, você pode realizar inspeção, e aí lembrando, quem realiza ensaio? Laboratórios de ensaio, acreditados pela 17025, preferencialmente, né? A gente tem inspeções que são realizadas por organismos de inspeção, por exemplo. Nós temos auditoria, podemos ter atividades de validação ou verificação, podemos implementar avaliação entre pares. A gente viu aqui que a avaliação entre pares é a principal atividade de determinação da conformidade de um organismo de acreditação à luz da 17.011, lembra? Então, repara, diversas atividades podem ser realizadas na etapa de determinação para gerar as informações sobre o atendimento daquele objeto a requisitos especificados, tá? Nossa próxima aula, pessoal, a nossa quinta aula do módulo Fundamentos de Avaliação da Conformidade, ela vai explicar melhor cada uma dessas atividades, tá bom? Então não deixem de assistir a próxima aula também para podermos mergulhar um pouco mais a fundo nessas atividades aqui listadas. E finalmente nós temos a função análise crítica, decisão e atestação. A análise crítica, gente, é quando a gente vai pegar aquelas informações que foram levantadas na determinação e verificar se elas são pertinentes, adequadas, suficientes, né? E aí você vai pegar o resultado dessas informações, os resultados dessas atividades de determinação e avaliar se, com base nesses resultados, é possível tomar uma decisão. E o que é a decisão? É você concluir, com base nesses resultados da análise crítica, que aquele objeto atende aos requisitos especificados, ou que o objeto não atende, tá? É possível também ter uma decisão negativa. Você pode decidir positivamente de que indicando que aquele objeto atende aos requisitos especificados, ou você pode decidir negativamente. Aquele objeto não está conforme, é também possível. A atestação, gente, é quando de fato é emitida uma declaração, uma afirmação com base na decisão anterior. Essa declaração, ela precisa deixar bastante claro, esclarecido, se aquele objeto, de fato, atende aos requisitos especificados. Essa atestação, ela pode ser um certificado, quando for emitida por uma terceira parte, ou uma declaração do fornecedor, quando for emitida pelo próprio fornecedor. E a gente vai falar um pouco sobre esses tipos de atestação agora nesse slide, tá? Toda vez que essa emissão da declaração for feita pelo próprio fornecedor, a gente diz que a atestação é feita por uma declaração. Então, a declaração do fornecedor é sempre uma atestação de primeira parte.
A norma, gente, e aí eu estou falando de que norma, tá? A 17.000, que define tudo isso que eu estou falando agora, toda essa história é contada pela norma 17.000. Todas essas definições, todos esses conceitos são constantes na norma 17.000. E a própria norma 17.000 se preocupa com a correteza do uso dos termos. E ela alerta para que a gente não use o termo autocertificação para designar as atestações por primeira parte, ok? Por que a gente não pode usar o termo autocertificação? Porque certificação, gente, é um conceito cunhado para atestação que é feita por um terceiro, uma terceira parte. A terceira parte é um ente que é independente do fornecedor e também independente do usuário do objeto. Ele não é nem o fornecedor nem o comprador, ele é um terceiro ente. Primeira parte é o fornecedor, tá? A segunda parte é aquele usuário do objeto, é o consumidor. E a terceira parte é um ente independente. Toda vez que um ente independente, uma certificadora, um organismo de certificação, toda vez que esse ente independente faz a atestação, a gente chama e classifica essa atestação como sendo uma certificação, tá bom? E por fim, qual é o outro tipo de atestação existente? É a acreditação. Gente, a acreditação é um tipo de atestação. Toda vez que um organismo de acreditação acredita um laboratório, uma certificadora, um organismo de inspeção, toda vez que um organismo de acreditação faz isso, na prática, ele está emitindo uma atestação de que um organismo de avaliação da conformidade, aqui na tela tem a sigla OAC, que quer dizer Organismo de Avaliação da Conformidade, atende os requisitos especificados para o seu funcionamento. Então, a acreditação é uma atestação também, uma atestação da conformidade. Só que ela ganha um nome especial. A gente não vai chamar de certificação a atestação feita por um organismo de acreditação. Então, a acreditação é também uma atestação de terceira parte, mas ela ganha um nome especial, não podemos chamar de certificação, tá? Ela ganha um nome especial porque a acreditação, ela é a avaliação da conformidade relativa a um outro organismo de avaliação da conformidade. Então, a própria norma, então, implementa uma nova tipologia para esses casos, que é a acreditação, que é o terceiro tipo de atestação elencado pela norma ISO IEC 17.000, tá? Bom, dito isso, vamos aqui fazer um apanhado, um resumo de tudo que a gente viu, ou de quase tudo que a gente viu até agora, tá? Esse quadro resumo, ele também traz alguns elementos que a gente estudou em aulas anteriores. Então, veja bem, a gente tem aqui diversas atividades de avaliação da conformidade. Certificação de sistemas de gestão, certificação de produtos, certificação de pessoas. Para essas certificações acontecerem, o organismo que realiza essas certificações devem atender e devem seguir a normas técnicas específicas. Então, um organismo de certificação de sistemas de gestão deve seguir a 17021, parte 1, para ser acreditado. Já o de certificação de produtos, esse organismo deve seguir a 17.065. E o organismo de certificação de pessoas deve seguir a norma ISO IEC 17.024, em ordem de ser acreditado por um organismo de acreditação, tá? Então, essas normas dessa coluna aqui, gente, são as normas utilizadas pelo organismo de acreditação para avaliar a competência desses organismos que executam as atividades que estão listadas aqui na primeira coluna da tabela, ok? Então, vamos lá. No caso específico da certificação, gente, a parte que realiza a certificação vai ser sempre uma terceira parte. Então, toda certificação é de terceira parte, ok? Então, a gente está aqui justamente focando nas 3 primeiras linhas da tabela, tá? E a gente, então, tem essa tabela, né? Ela resume aqui para a gente que as certificações
sejam de sistema de gestão, produto, processo, serviço ou pessoas, vão ser sempre esquemas conduzidos por uma terceira parte. Lembrando que terceira parte é um ente diferente do fornecedor ou consumidor, tá? Ele é independente do fornecedor e do consumidor, é uma terceira parte, tá? No esquema de certificação, num programa de certificação, é possível sim ter etapas de supervisão, quando periodicamente o organismo novamente audita a fábrica, ensaia produto, por exemplo, a cada 1 ano, né? A cada 6 meses, a cada 2 anos. Então, é sim possível. Vários protocolos de certificação incluem a etapa supervisão para justamente verificar se as condições iniciais que ensejaram a certificação inicial continuam sendo atendidas pelo produto e pelo fornecedor, tá? Qual é a saída desses programas de certificação? Ora, a saída é um certificado. Então, certificado é o documento em que a atestação sobre a conformidade está declarada, tá bom? Vamos aqui, então, prosseguir com a nossa leitura da tabela, tá? Temos aqui a atividade de inspeção, a atividade de verificação e validação e a atividade de ensaio, que são, respectivamente, normalizadas pelas normas 17.020, 17.029, 17.025. Essas atividades, gente, elas podem ser usadas em programas de avaliação da conformidade de diversos tipos. Você pode ter um programa de avaliação da conformidade baseado na declaração do fornecedor e que faz uso da inspeção, da verificação e da validação ou do ensaio. Você pode ter um programa de terceira parte conduzido por uma certificadora e que faz uso da inspeção, verificação, validação e ensaio. Isso é possível. Você pode ter um esquema de certificação que, na etapa de determinação, usa as informações levantadas na inspeção, na verificação, validação e ensaio. Tá? Aqui, esse quadro resumo, gente, que, aliás, não é de nossa autoria, esse quadro resumo vem da própria ISO, é um quadro resumo da própria ISO, tá? Ele também diz que protocolos de avaliação da conformidade elaborados e conduzidos pelos consumidores dos produtos também podem se valer dessas atividades de inspeção, verificação, validação e ensaio. Agora, note bem, gente, quando a gente fala de avaliação da conformidade, quando a gente fala, por exemplo, da normalização no âmbito do casco da ISO, os nossos trabalhos não se focam tanto nas avaliações da conformidade de segunda parte, tá? A gente vai estar sempre falando da declaração do fornecedor e da certificação, e nem tanto da avaliação da conformidade elaborada pelo próprio consumidor, ok? Qual é a saída da inspeção? Qual é a saída da verificação e validação e do ensaio? Está aqui na última coluna, tá? A inspeção gera um relatório, que é muitas vezes até chamado de laudo. A verificação e validação gera uma declaração de validação ou verificação, tá? E o ensaio gera um relatório de ensaio, beleza? Aqui a gente não é tão pertinente a gente falar de supervisão, né? Porque quando você ensaia um produto, é uma atividade que tem início, meio e fim em si mesmo, e enfim, né? Você ensaia uma amostra, você valida e verifica uma determinada informação, você inspeciona um determinado serviço naquele momento. Então, são atividades que têm um início, meio e fim todo completo, né? Bom, e finalmente a gente tem a linha aqui, para completar a tabela, a linha da declaração da conformidade do fornecedor, as diretrizes e orientações para a declaração da conformidade do fornecedor é feita nas normas, na norma ISO IEC 17050, parte 1 e parte 2. Tá? Toda vez que a gente fala de declaração da conformidade do consumidor, nós estamos falando de uma atestação de primeira parte, tá bom?
Então, é sempre o fornecedor que emite uma declaração. E aqui está a saída, né? É a declaração do fornecedor, é a saída desse tipo de esquema, tá? De programa de avaliação da conformidade. Bom, gente, todas essas atividades, independente de qual parte realiza a avaliação da conformidade, etc., todas elas respeitam a ideia de que a gente tem que selecionar requisitos antes, implementar, então, atividades de determinação, e, eventualmente, essas atividades podem incluir os procedimentos de análise crítica, decisão e atestação, ou serem insumos para essa função de análise crítica, decisão e atestação. Então, toda vez que a gente fala de avaliação da conformidade, a abordagem funcional está sempre presente nesse olhar. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu vou deixar aqui as principais referências que a gente usou para a aula de hoje. Eu sugiro fortemente também que vocês acessem esse link. Vocês vão perceber que esse link vai te conduzir a uma página da ISO tenho cerca de 8 aulas, sabe? 8 slides em PowerPoint, como se fosse um curso mesmo oferecido pela ISO, e ali também tem bastante informação interessante para vocês se aprofundarem no tema avaliação da conformidade. Muitas das coisas a gente está trazendo aqui para esse curso, tá? Para esse curso aqui no meu canal aqui no YouTube. Então, talvez 90% desse link esteja inserido nas nossas aulas aqui ao longo do curso, mas sempre vale a pena ler outros materiais e, enfim, né, estudar aquele conteúdo com base num formato diferente. Então, vocês tendo tempo para acessar esse link, vale sim bastante a pena vocês conhecerem o material da ISO sobre a caixa de ferramentas. Beleza? Então, pessoal, espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender melhor a avaliação da conformidade. Deixem seu like e seu comentário sobre o que você achou da aula de hoje. Grande abraço e até a próxima!